Olá pessoal, então, eu criei esse canal para ajudar vocês a aprimorarem seus conhecimentos linguísticos e conseguirem falar o idioma que vocês querem, o que vocês tanto desejam. Esse canal ele não vai ficar só focado em inglês ou em um idioma em si, ele vai reunir vários idiomas. Eu também tenho várias ideias de vídeo, como começar um idioma do zero e ir postando meu progresso aqui para vocês acompanharem e ver que é possível sim aprender um idioma em pouco tempo, sozinho. E se vocês quiserem, vocês podem acompanhar e ir fazendo tudo que eu tô fazendo junto comigo, para no fim desse mês a gente ver se a gente conseguiu aprender. No fim desses meses, no caso. Bem, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como se organizar para começar a estudar um idioma, o passo a passo do que fazer nos primeiros 6 meses para conseguir uma coerência, para já conseguir se comunicar naquele idioma. Bem, eu separei esse método em 3 princípios, que eu chamo de OTM. Vamos começar pela sigla O, Organização, Métodos. Esse é o tema principal desse vídeo, a organização e os métodos que você vai utilizar. Comece do básico no primeiro mês. Comece com palavras fáceis, palavras prontas, porque isso é que vai te dar uma boa base para seguir o caminho adiante. Comece com palavras como, se for inglês, Hi, how are you? Se for, se for japonês, Konnichiwa, Inki desu ka? Se for espanhol, hola, que tal? Se for russo, Privet, Dakdila. Comece com essas palavrinhas prontas durante o primeiro mês e vá aprendendo algumas delas. Algumas eu digo a base. Você vai começar a aprender tanto a palavra quanto as possíveis respostas dela. Aprenda a escutar e a falar. E depois disso, a gente vai passar a ver alguns desenhos infantis daquele idioma. Você vai começar a assimilar a escrita com o que você vê. E daí por diante você vai fazer isso o fim desse mês, juntando tanto as palavras prontas com esses desenhos infantis. Mas nos desenhos infantis você vai somente assimilar. E no segundo mês agora, você vai pegar esses desenhos e a gente vai começar a trabalhar em cima deles. Esses desenhos você vai começar a anotar as palavras que você não conhece, assim procurando associar algumas palavrinhas daquelas palavras prontas que você pegou. Depois disso, a gente vai começar a ter um pouquinho mais de dor de cabeça. Você vai começar a anotar as 500 palavras mais usadas naquele idioma, 500, 600, quantas você acha que você é capaz de aprender. E muitas pessoas acham que isso não é um método eficiente, mas bem, foi o que eu fiz e deu certo. Então, você não vai simplesmente pegar e copiar as palavras e decorá-las. Não, você vai criar 3 colunas. A primeira coluna, que é a coluna da palavra, a segunda coluna, que é a coluna da tradução, e a terceira coluna, que é a coluna da fala. Na primeira coluna, você vai colocar a palavra em si. Vamos dar um exemplo aqui, a palavra house. Isso é uma suposição em inglês, mas pode ser em qualquer idioma que você esteja estudando. Você vai botar house na primeira, na segunda você vai botar a tradução, que é casa, e na terceira você vai pôr do jeito que você lê ela em português. Você vai escrever house, basicamente isso. Porém, quando você for ler essa palavra, você apenas vai associar o som com o que está escrito nessa primeira coluna. Você não pode ler olhando para cá e associar o som com essa palavra, para você não acabar se perdendo na hora que você for escrever a palavra. Bem, depois que você fizer essa coluna, você vai ter, em média, durante esse mês para estudar entre 16 e 20 palavras. Você pode começar também, enquanto você está estudando essas palavras, a anotar do lado as palavras que são iguais e as palavras que você está tendo um pouco de dificuldade em compreender. Você vai anotá-las e deixarem à parte. Crie uma folha, coloque dúvidas e escreva abaixo o nome dessas palavras. Depois disso, você vai começar a ler alguns textos fáceis daquele idioma, para você começar a associar as palavras que você aprendeu e ver onde você deve usar ela. Isso vai ajudar na sua coerência textual. Você vai saber onde você pode usar tal palavra e onde você não pode usar. Então comece a ver alguns textos fáceis e logo depois leia a sua tradução. No terceiro mês, você vai focar somente em gramática. Mas para você estudar gramática e não ficar perdido, é bom sempre você ter um caminho, um trajeto para você seguir. E o que vai te ajudar muito são os PDFs. Procure alguns bons PDFs na internet e siga eles até o fim durante esse mês. Anote todas as suas dúvidas e deixe naquela folhinha de dúvida, que você vai precisar muito dela no fim do último mês. Vamos lá, quarto mês. Durante o quarto mês você já vai ter uma boa base do idioma. Comece a fazer as redações do seu dia durante algum tempo, porque cá entre nós, ficar fazendo redações sobre o seu dia é uma coisa bem chata.
Mas enfim, se você gostar, você pode fazer por mais tempo, mas eu recomendo você fazer só por algum tempo. Depois que você fizer essas redações, você vai começar a tentar se comunicar com alguém, eu digo pela escrita, escrevendo textos, SMS, seja lá como for, você vai tentar se comunicar mesmo com os erros. E esse é o mês que você vai prestar atenção na sua coerência. Você vai prestar atenção onde você está acertando e onde você está errando. Se você está conseguindo se comunicar, as palavras que estão te faltando. E tudo isso você vai anotando na folhinha da dúvida. E do quarto mês a gente vai pro quinto e pro sexto mês, que são os últimos meses. Aí então é que você vai começar a se divertir e quebrar a cabeça um pouquinho também. Porque como todo método, ele tem que seguir algumas regras. Bem, você não pode simplesmente colocar os filmes e botar a legenda e não entendendo nada, você simplesmente achar que você vai aprender. Não, não funciona assim, apesar que muitas pessoas pregam essa coisa, mas bem, pra mim não funcionou assim e eu descobri um método melhor. Assim como nos desenhos, a gente tem que avançar um pouquinho a dificuldade. Aqui a gente vai trabalhar agora com filmes. Já que você tem uma boa base do idioma, a gente vai começar a anotar as palavrinhas que a gente não conhece, que a gente for vendo nos filmes. Seja filmes, séries, o que for, que você gostar. Você vai começar a anotar as palavrinhas que você não conhece ou as palavrinhas que você está em dúvida e você vai botar na folhinha da dúvida. Também é importante você prestar muita atenção, depois que você anotar as palavrinhas, você reassistir e prestar muita atenção na fala dos personagens. Ou seja, você vai prestar atenção na legenda e tentar assimilar o que eles estão falando com o que está escrito. Preste muita atenção porque isso é um mês crucial para você melhorar a sua escuta. Depois disso, você também pode investir um pouquinho do seu tempo nos audiobooks. Audiobooks são livros que eles possuem áudio, ou seja, você pode ler e escutá-lo ao mesmo tempo. Você também pode utilizar a música como um bom recurso. Na utilização da música, é muito bom você saber como estudar com música. Começam a simplesmente cantar achando que isso vai ajudar. Bem, pode ajudar, porém você pode achar um método bem mais eficiente. Eu diria assim, você primeiramente vai pegar uma música que você goste, que não tenha muita gíria, assim pra gente começar. Depois se você pegar essa música, você vai prestar atenção no que o cantor tá falando e vai tentar assimilar com as palavras que você já sabe, vai tentar entender sem ler a letra da música. Depois disso, você vai dar uma olhada na letra da música completa e você vai começar a anotar novamente as palavras que você não conhece em uma folhinha. Depois disso, você vai buscar as traduções dela e colocar também ao lado e fazer aquelas 3 coluninhas que eu já ensinei para vocês. Depois que você já aprendeu, associou as palavras, aprendeu os sons dela, aprendeu o significado dela, agora sim você vai pegar e vai tentar cantar com o cantor, porque isso vai te dar uma boa ajuda na sua pronúncia. Bem, agora a gente vai para a parte final. Entre em conferência ou ligue para algum estrangeiro e tente a comunicação. Eu digo nesse momento não textos e SMS, mas sim você tentar a comunicação por fala e escutando o estrangeiro. Você não precisa ter vergonha, você tem que tentar. Você tem que dar a sua cara a torcer e tentar, porque é tentando que a gente aprende. Eles provavelmente vão entender o seu esforço e eles não vão te julgar. Eu conheço vários sites e vários aplicativos que te ajudam a ter um contato com os estrangeiros. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo reunindo os melhores aplicativos ou sites para você se comunicar com eles. E é basicamente isso. Esses são 6 meses. Lembrando que depois desses 6 meses você não pode parar os estudos completamente. Esses 6 meses são apenas uma base para você já começar a conseguir conversar com os estrangeiros. Depois desse sexto mês você vai começar a se aprofundar no idioma, você vai começar a se aperfeiçoar, aprender as gírias, aprender as contrações, aprender todas essas coisas. Agora a gente vai para o princípio T, que é o tempo. O tempo nada mais é do que uma organização e um método. Eu gosto de utilizar o método Pomodoro. Muitas pessoas gostam apenas de pegar livros e ler por horas e horas. É bom você ter também uma técnica para estudar. No que consiste a técnica Pomodoro? Bem, o Pomodoro ele consiste na utilização de um tempo que é comprovado cientificamente que o ser humano ele consegue manter o foco sem nenhuma interrupção por 25 minutos e depois disso ele começa a perder o seu foco. Então, o método Pomodoro ele consiste em cronometrar 25 minutos e depois dos 25 dá 5 minutos de descanso. Nesses 5 minutos de descanso é importante você tentar se relaxar ao máximo, praticando algum alongamento ou algo do tipo.
Depois de 4 ou 3 pomodoros, você precisa dar um tempo maior de descanso. A quantidade do tempo vai depender de quão cansativo foram as atividades anteriores para o seu cérebro. Você pode dar de 30 a 15 minutos de descanso. Você pode criar alguns objetivos de quantos pomodoros você vai usar por dia para o estudo do seu idioma. Você pode definir, eu vou usar 4 pomodoros por dia, 3 pomodoros por dia. Bem, agora a gente vai para o último, que é o M, que é o motivo. Por quê? Você também tem que ter um. Você também tem que ter um motivo, ou seja, o porquê você está estudando aquele idioma. A motivação para estudar aquele idioma tem que ser maior do que o motivo de parar, maior do que a preguiça. Você não pode simplesmente pegar um idioma e chutar o balde e começar a estudar ele sem nem porque tá estudando. É bom você sempre criar um motivo, seja ele morar fora, seja ele para o seu trabalho, para o seu currículo. É bom você sempre ter uma base do porquê você está fazendo aquilo, para você não perder o seu foco. O motivo é muito importante para o ser humano. Esses são os 3 princípios OTM que eu passei para vocês: organização, método, tempo e motivo. Eu espero que vocês tenham feito um bom proveito. Curtam lá a página do Facebook, que eu vou estar postando dicas diárias de todos os idiomas e vou tá tentando sempre ajudar vocês. Se inscrevam no canal, ative o sininho e dá um curtir aí. E se vocês forem fazer isso durante os 6 meses, eu peço que vocês voltem aqui e vão comentando seus progressos, me contando como é que tá sendo, se vocês estão conseguindo, e para ver se eu também posso ajudar vocês com alguma coisa. Deixa aí no comentário algumas dicas para eu gravar vídeo, para eu melhorar. Obrigado por assistir, obrigado pela sua visualização. Até a próxima.